que ele fique naquele uso. E aí, por muitas vezes, ela acaba agindo de maneiras inadequadas por não querer que aquela pessoa continue fazendo uso. Só que uma coisa que a família não percebe é que a família é impotente perante aquele dependente, né? Por quê? Porque nada que ela faça, assim, por ela, né, naquele sentido doentio, vai ajudar aquele dependente. Existem outras maneiras. E daí, como muitas vezes que a família vem se mostrando na codependência, né? Então, o filho sai, de repente vai fazer o uso, e a mãe fica lá e não dorme enquanto aquela criatura não chega. E a mãe fica lá, porque eu falo mãe porque isso acontece na maioria com as mães, né? O pai às vezes até vai lá, tira um cochilo, dá uma dormidinha, mas a mãe muitas vezes não consegue. E a mãe normalmente é quem adoece mais. Então, mas você acha que a família tem essa consciência de que também é culpada pelo vício? Ou você acha que é sempre isso colocado assim, aquele meu filho faz isso, faz aquilo? Como é que é essa história? Porque eu acho que a família é copartícipe disso, não? Então, eu não diria assim que a família pelo início, mas pelo menos pelo tratamento e pela cura, entre aspas, ela é responsável. Mas eu vejo isso muito assim, incriminando o filho, até se sentindo impotente por não conseguir tirar o filho daquilo, mas sempre com uma certa reserva. Então, eu não posso dizer que assim, que a família, como você disse, eu não posso dizer a família é culpada pelo uso daquele ser, né? Eu não tenho como dizer isso. Eu não concordo também com isso, porque a gente não pode levar tão a sério essa questão. Porque às vezes realmente a família não foi, né? Tentou dar o de si, ele não atingiu o que ele queria e foi fazer o uso, enfim. Mas a gente pode dizer o seguinte, que, lógico, quando a família se descobre nessa problemática, muitas vezes a tendência é negar, né? Porque assim, quem tem o problema? É ele, não sou eu. Só que às vezes a família não percebe que está tão doente quanto. É onde ela já está, na verdade, aí codependente, né? E não percebe isso. Então aí a tendência muitas vezes é negar. Não, o problema é teu, o problema não é meu. Só que, na verdade, a família está doente junto com o dependente. Então, a família está doente. Por quê? Porque o dependente, ele acaba vivendo uma vida tão desregrada e tão, entre aspas, louca, né, perante a sociedade, e a família entra nesse barco, né, adoece, mas aí não quer admitir. Nesse momento, sim, é preciso que mostre para essa família que essa família está doente emocionalmente, que ela precisa também do tratamento para poder, então, ajudar esse dependente. Né? Mas assim, é necessária a participação da família, sim, no tratamento do dependente. É que muitas vezes realmente, como você falou, é negado. É negado porque é mais fácil dizer que o problema é dele, que ele é o problema da minha família, né? Para não querer, às vezes, compartilhar com essa problemática, né? E não, às vezes, não admitir que, de certa forma, eu estou errando, então eu quero tentar acertar. Então isso é difícil para a família. Tem famílias que adotaram a estratégia de bancar o vício do filho, dos filhos, para tentar manter o controle sobre essa situação. Ou seja, ele vai usar, mas eu dou o dinheiro. Olha, mãe, eu quero comprar. Então tá bom, você vai pegar só R$5 para você comprar só um pouquinho. Isso, embora pareça estranho, é comum. Como é que você vê essa questão? Mas eu te peço que responda no próximo bloco. Instituto de Beleza Silvana, beleza e elegância. Estamos de volta. No bloco anterior eu perguntei à minha convidada como ela vê a prática de famílias que, para tentar manter o controle sobre o vício de seus filhos, ou enfim, dos membros, acaba se oferecendo para custear isso, para bancar isso. Se ela acha uma prática válida ou não, correta ou não, enfim, Daniele, é com você. Bom, por aí a gente já pode ver que até que ponto vai a codependência, né? É lógico que os pais que cogitam essa possibilidade de financiar, então, o uso para tentar controlar, já denotam a codependência em si, né? Já está aí num grau que eu diria aí já do médio aí para o crônico da codependência. Porque, imagine, como é que você vai custear, né, o uso de drogas, pensando em controlar aquele teu filho, então, se ele é um dependente e não tem mais controle do uso?
né? Isso não é uma base de um tratamento, né? Isso é uma tentativa, lógico, de você ajudar aquela pessoa, mas é uma tentativa errônea, inadequada, né? Sendo que há um tratamento para que ele suspenda esse uso, né? Enfim, minimize, faça uma abstinência e progrida nesse processo aí de tratamento. E tentando controlar, a família nada mais prova do que está doente, porque eu não consigo controlar. Se a gente coloca que a família acaba sendo impotente perante o dependente, é nesse momento. Então você é impotente, como é que você vai controlar, mesmo que seja pelo dinheiro? E eu acredito o seguinte, que se você financia, você acaba, independente de qualquer outra coisa, influenciando esse filho, estimulando ele a usar mais, né? Por quê? Porque o cérebro dele já faz uma leitura de que você está pagando, então ele pode ir lá usar, mesmo sem ter dinheiro, que alguém vai custear, né? É lógico que a gente tem que falar também que pode ser uma faca de dois gumes, né? Num dito popular aí, para todo mundo entender. Pode ser que você não custeie e aconteça alguma coisa lá na frente. Pode ser que você custeie e não aconteça, mas é relativo. Então, assim, às vezes mesmo custeando, ele pode ter prejuízos mais graves a nível de doença, a nível cerebral, a nível, né, fisiológico e tudo mais. Se você não custear, pode ser que ele tenha um outro tipo de prejuízo que seja com o traficante e tudo mais, né? E como agir, então, mediante essa situação, né? Custear ou não custear, né? Fica difícil eu colocar uma resposta 100% aqui, porque depois eu posso ter uma repercussão aí com o público, com a população, né? Mas eu diria que, assim, acima de tudo, pais, vocês têm que refletir realmente. Vai favorecer o meu filho? Vai ajudar em que sentido? Só nessa questão financeira? Ou vai ajudar também no sentido de recuperação? Se você perceber que não vai ajudar no sentido de recuperação, para aquela pessoa tomar consciência e parar, então não custeie. Então proporcione um outro tratamento para ele. Aproveitando essa questão financeira e o custeio ou não do entorpecente, vou colocar uma outra situação para você. Estou em casa, recebo um recado de que meu filho está preso ou detido numa boca de fumo porque pegou drogas e não pagou, e o meu filho está sendo ameaçado, meu filho, maneira de falar, ameaçado de morte pelo traficante. Pago a dívida ou não pago? Ele está preso, que você colocou? Ele está lá. Está lá junto com o traficante falou, se não pagar, daqui não saio. Ou ele não está lá, mas está jurado de morte porque está devendo. Uhum. Isso chega ao conhecimento dos pais. Faz o quê? Fala, se vira lá ou vai lá e paga? Então, aí é uma outra situação, né? Então, vamos lá. Veja bem, é uma situação já mais perigosa, né? Mais nociva e tal. Então, aí talvez, né, diferenciando de um custeio só para promover maior uso, você está financiando para talvez proteger essa vida, né? Então aí talvez nesse momento fosse até o caso de se pagar para que se promova a vida, né? Se tente resgatar essa vida, mas não deixar, não pagar e permitir que continue isso, que isso continue, né? Esse ciclo vicioso de ir lá, então, né? Vou fazer e tal. Então paga-se para proteger aquela vida naquele momento, mas depois apresenta-se um tratamento para essa pessoa. Aí sim. Você acha possível a cura sem o envolvimento de todos? Da família como um todo? Sem todo mundo dar as mãos e tentar entender o que é isso? Você acha que é importante que todos se conscientizem que todos precisam mudar ou não? Como é que você vê isso? Bom, como eu disse anteriormente, né, a gente não consegue ver cura, né, na doença nesse sentido concreto ali da situação, vamos dizer. Porque, né, se houvesse a cura, ele poderia voltar a beber. Infelizmente, a gente não pode dizer isso. Mas, assim, para que a doença permaneça estacionada, equilibrada, né, e que ele possa manter-se em recuperação até para o resto da sua vida, vamos dizer assim, se essa pessoa tiver família, alguns não têm família, enfim, tem que aprender a lidar com a realidade de vida de hoje, né?